Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, como sempre trazendo um conteúdo relevante e importante aqui para esclarecer e tirar dúvidas, né? Com relação aí à justiça que está supervisionando o processo de incapacidade total e permanente, isso mesmo, pessoal, a justiça está de olho, está supervisionando, e o INSS não está muito satisfeito com isso, né? Mas é lei, tem que ser preservados os direitos de todo segurado de incapacidade ou não. Nos últimos anos, a Justiça tem intensificado a supervisão sobre os processos de concessão de benefícios para segurados que buscam reconhecimento de incapacidade total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Essa supervisão judicial visa garantir que os direitos desses incapacitados sejam respeitados e que as decisões tomadas de forma justa e baseada em critérios médicos sólidos. Nós vamos agora falar sobre alguns pontos sobre como a Justiça tem atuado nesse sentido. Em muitos casos, a Justiça está acompanhando de perto as perícias médicas, uma etapa crucial para determinar se o segurado realmente apresenta incapacidade total e permanente. O acompanhamento judicial ele pode incluir análise de laudos, relatórios de especialistas e até a realização de novas perícias para garantir que o diagnóstico ele seja bem fundamentado. Esse acompanhamento também busca minimizar erros e conclusões imprecisas, assegurando que a decisão final ela seja justa e bem embasada. Olha aí, a Justiça tem acompanhado. Quando há dúvidas sobre a avaliação do INSS, a Justiça pode nomear peritos independentes para realizar uma nova avaliação no segurado, seria a perícia judicial. Esses peritos judiciais são indicados para fornecer uma análise imparcial, verificando as condições de saúde e a capacidade laboral de cada trabalhador. Essa medida busca garantir, segundo a opinião médica, proteger o segurado de possíveis julgamentos inadequados e inconsistências nos laudos iniciais. A Justiça tem sido firme em proteger os segurados contra cancelamentos abruptos, sem justificativa, do benefício de incapacidade total e permanente. Em algumas situações, a Justiça exige que o INSS apresente justificativas sólidas e evidências para descontinuar o pagamento do benefício. Isso é particularmente relevante em casos, por exemplo, de doenças crônicas e progressivas, em que a capacidade desse segurado dificilmente vai se recuperar ao ponto que vai permitir ele retornar ao trabalho. A supervisão judicial visa também garantir que o INSS e os órgãos responsáveis utilizem critérios claros, transparentes nos processos de concessão e revisão do benefício. É o caso agora do Pente Fino, de 2024. A Justiça tem insistido que o INSS seja informado de maneira clara sobre as etapas do processo e os documentos necessários. O INSS não tem essa transparência. Muitos segurados sabem o que tem que levar devido aos nossos vídeos, que nós falamos, precisa disso, de um laudo de tratamento, de um laudo de um especialista, de exames. O INSS não divulga esse tipo de informação. Vocês já pararam para pensar? Se vocês algum dia ouviram o INSS falando do que você precisa, vocês ouvem aqui. A falta de clareza e de comunicação muitas vezes prejudica o segurado, levando a atrasos desnecessários ou a indeferimento ao pedido, por questões às vezes burocráticas. A falta de um documento, a falta de uma assinatura, a falta do CID. A Justiça frequentemente ordena a reavaliação dos casos de incapacidade total e permanente que foram indeferidos sem uma análise adequada. Em algumas situações, o segurado pode ter tido o pedido negado com base em critérios restritos ou por falta de uma avaliação completa do quadro de saúde. Com essa supervisão, a Justiça garante que os segurados tenham chance de reapresentar seus casos, especialmente se houver novas evidências ou novos diagnósticos. Aí você junta toda a documentação, tratamentos, laudos, exames, receituário médico, toda aquela correria, e chega na sala do perito, ele pega a papelada e nem olha na sua cara, não olha
a documentação, não lhe pergunta nada, não lhe examina, em 3 minutos manda você sair da sala e aguardar o resultado. Para o segurado em situação de vulnerabilidade, especialmente aquele com pouca instrução ou sem acesso à assistência jurídica, a supervisão judicial é fundamental para proteger os seus direitos, principalmente nesses casos, quando há, por exemplo, um rompimento de pagamento e o INSS para de pagar, né, tomando esse tipo de atitude que eu acabei de falar, sem o mínimo de ética profissional desses peritos, e esses segurados, muitas vezes em estado de vulnerabilidade, porque só tem essa renda para sustentar a família, pagar as contas, muitas vezes comprar remédio, fazer o tratamento médico, e é cortado abruptamente esses pagamentos. E a justiça está aí, né? A justiça busca assegurar a esses segurados eles não sejam prejudicados por barreiras administrativas ou por falta também de informação. A justiça tem dado atenção especial a segurados com doenças graves, irreversíveis. Nesse caso, a incapacidade total e permanente, ela é geralmente inquestionável e o processo deve ser mais célere, quer dizer, mais rápido. A supervisão judicial vai assegurar que essas condições debilitantes recebam o benefício sem demoras injustificadas. Em muitas decisões, a justiça determina que o INSS seja mantido, né, o processo de revisão e os pagamentos enquanto o processo está em andamento, principalmente quando o segurado demonstra a dependência financeira do benefício. É o que acabamos de falar. Se você, por exemplo, o INSS tem dúvidas, tem que dar um prazo para essa pessoa, por exemplo, apresentar o seu direito de defesa. Então, o que a justiça faz? Ela garante que esse segurado que está nessa situação, que só tem essa renda, que ele continue recebendo o benefício até o final aí desse julgamento, se ele está ou não incapacitado, porque o INSS costuma fazer o que? Ele corta, e aí você que corre atrás depois para tentar reativar. Essa medida protege o segurado contra a perda abrupta da renda durante a avaliação da sua condição. Essas ações são essenciais para os segurados em condições de incapacidade total e permanente para ter os seus direitos preservados. A supervisão judicial, ela garante que essas pessoas recebam o suporte necessário para viver com dignidade, especialmente em situações em que seu estado de saúde impede exercer qualquer atividade. É claro, né, pessoal, existem exceções, né? Nós sabemos também que tem muita gente que o INSS, por exemplo, dá uma alta na incapacidade total e permanente ou na temporária, porque a pessoa também já recuperou a capacidade. Agora, nós vamos ter problemas agora com relação às mudanças que estão acontecendo dentro do INSS para 2025, a reforma que eles estão fazendo na questão de critérios, normas e procedimentos, principalmente nos benefícios de incapacidade. O auxílio doença, o período que vai ser concedido, que são períodos curtos, eles vão encurtar mais ainda. Aposentadorias por invalidez, que já estão há muito tempo, pessoas recebendo há 10 anos, 12 anos, essas pessoas vão ser chamadas para passar por revisão. Então, a justiça é o órgão importantíssimo e realmente tem que estar supervisionando, não é somente a incapacidade total e permanente, é no geral, porque o que vem, se vocês não assistiram o vídeo ainda nosso, falando, né, das mudanças agora para 2025, é importante assistir, tá? Em muitas situações, a justiça considera também que os laudos apresentados pelo próprio segurado, especialmente em casos onde ele já está em acompanhamento médico contínuo, e ao dar valor a esses documentos, o judiciário busca equilibrar as informações fornecidas pelas perícias oficiais do INSS e o histórico médico desses segurados. Laudos médicos que acompanham o paciente há anos, eles podem oferecer uma visão completa do quadro, né, da incapacidade, já que esses profissionais conhecem o histórico do paciente e as suas limitações.
O ponto é o esforço judicial para reduzir também essa burocracia excessiva nos processos de concessão de benefícios de incapacidade. Muitas vezes os segurados enfrentam longa espera devido a exigências excessivas de documentos, de laudos complementares. A Justiça tem se manifestado contra esses procedimentos burocráticos que retardam e inviabilizam a concessão do benefício. Em alguns casos, os tribunais já determinam prazos mais curtos para o INSS responder aos pedidos, agilizando o processo, permitindo que os segurados em condição crítica tenham acesso rápido a esse suporte financeiro. Quando o INSS nega o pedido, a Justiça também assegura que os direitos desse segurado, dele apresentar recurso, buscar uma revisão da decisão, é garantido. Muitas vezes, por não ter orientação sobre o processo de recursos, leva aí muitos segurados a desistir. A Justiça pode, inclusive, designar advogados ou assistentes judiciais para orientar o segurado nesse processo, assegurando que ele tenha uma defesa adequada, principalmente em casos de evidências claras de incapacidade. Agora, veja bem, indicar numa situação deplorável, tá? Numa situação muito especial, não é em todo caso. Outro ponto que a Justiça está acompanhando é a fiscalização dos critérios utilizados pelo INSS para avaliar as incapacidades. Em alguns casos, esses critérios podem ser considerados restritivos, inadequados para as condições médicas complexas. O Judiciário ele tem atuado para garantir que esses critérios sejam mais flexíveis, adaptados à realidade e a cada condição médica, evitando decisões generalizadas que não refletem a verdadeira limitação do segurado. Cada caso é um caso. Não entra pessoas com incapacidade nas mesmas condições para passar por perícia. Então, esses critérios eles têm que ser flexíveis. Para cada caso, ele deve tratar de maneira diferente. E para assegurar que esses processos sejam humanizados, a Justiça tem incentivado o INSS também a adotar uma abordagem que considere o contexto pessoal, familiar do segurado, em casos de doença que envolve sofrimento intenso ou riscos elevados. O processo de avaliação ele pode ser traumático. O Judiciário tem exigido que as perícias e avaliações respeitem a dignidade e a privacidade do segurado, criando um ambiente mais acolhedor durante o processo de verificação. A Justiça também tem se preocupado com o tempo que o INSS leva para analisar recursos, pessoal. Em muitos casos, esses recursos ficam parados por longos períodos, deixando os segurados sem resposta. E para evitar essa demora, a Justiça vem estabelecendo prazos para que o INSS finalize essas análises, garantindo que os segurados tenham uma resolução rápida. Em casos de condição de incapacidade é evidente, mas ainda está em fase de avaliação. O Judiciário tem incentivado, inclusive existe acordo entre o INSS e a Justiça, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal com relação a esses prazos. Mas o INSS não cumpre, pessoal. Na hora todo mundo posa para foto, aparece na imprensa, todo mundo bonitinho, sorrindo, todo mundo com cara de feliz porque está preocupado com as pessoas vulneráveis. Desligou a câmera, acabou, a máscara cai. Essa medida era para proteger especialmente aqueles que dependem exclusivamente do benefício e não tem outra fonte de renda. A Justiça tem tentado dar atenção especial para doenças progressivas, condições degenerativas, que naturalmente vão piorar com o tempo. Esses segurados estão enfrentando já um processo emocional devido às doenças que têm e ainda tem que passar por revisões, tem que cumprir exigências do INSS, atender critérios, como nós falamos muitas vezes, burocráticos, que não tem necessidade, sabe? Porque já está evidente a incapacidade e o INSS fica cobrando tudo isso. Tem muitos segurados que têm dificuldade de locomoção, moram longe, tem que pegar 3, 4 conduções para chegar. Quer dizer, não é fácil. Em muitas cidades, as pessoas têm que sair de uma cidade para outra para passar por uma perícia de revisão. Então não é fácil. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui que
estão me conhecendo agora, o canal agora, vocês viram como é importante assistir um conteúdo como esse, que traz esclarecimento, tira dúvidas, traz um conhecimento relevante que todo segurado tem que ter, porque isso não acontece somente com a incapacidade total e permanente, acontece com a incapacidade temporária, que é o auxílio doença, com outros benefícios. Então fica sempre antenado aqui no canal, faça uma busca na página principal do canal em vídeos. Vocês têm mais de 2.500 vídeos aqui à disposição, falando sobre tudo de INSS. Se você está passando por um problema, procure um vídeo aqui que com certeza você vai encontrar e eu vou ajudar você a resolver o seu problema, tá bom? Então eu espero ter cumprido a minha missão. Se você gostou, dá um likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Você vai ser beneficiado com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo há muito tempo, alguns já desde o início do canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, muita saúde, prosperidade, harmonia, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.